Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje bate um papo com Carlos Pinto Lopes, servidor público aposentado, fundador de vários grupos de escoteiros aqui no Rio Grande do Norte. Ele é formado como secretário executivo pela Unifacex e em Direito pela Uni do Rio Grande do Norte. Ele escreveu recentemente um livro lançado no dia 10 de maio. Nós vamos conversar sobre vários assuntos com ele a partir de agora. Amigo Carlinhos, mas é a segunda vez que eu lhe entrevisto. A primeira já faz algum tempo, anos atrás. Falamos sobre escotismo, sobre sua presença na área da medicina, área médica, área de saúde, aliás. E de modo que eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, agora que você lançou seu primeiro livro, um livro de pensamentos, um livro de poemas, um livro muito interessante, e você fez esse lançamento, salvo engano, no dia 10 de maio, neste mês. Portanto, quero agradecer, renovo os agradecimentos. A gente vai falar sobre tudo isso e mais alguma coisa. Estamos à disposição e muito feliz por voltar aqui ao seu programa. Carlos Pinto, quando você entrou no serviço público? Nós entramos no serviço público nos anos 80, era o advento da chegada do SUS, né, Sistema Único de Saúde. E, na época, a saúde pública realmente passava por necessárias mudanças para o alcance maior da população, né? Era a saída da indigência, né? Os antigos hospitais colônias, né? E a saúde, de uma certa forma, direcionada muito para o previdenciário, quem tinha previdência, e deixada de lado para aqueles que não tinham as condições mínimas necessárias para alcançar essa assistência. Você também atuou na área da educação ou só na área da saúde? Na saúde é minha profissão, né, como gestor em saúde pública, mas na educação eu tive a participação através do movimento de escoteiros, né, que é um movimento de educação extraescolar, né? É um movimento mundial, criado em 1907 na Inglaterra, no Rio Grande do Norte em 1917, e que, na verdade, é educação pura, é apenas uma complementariedade que deveria ser mais alargada e mais, de uma certa forma, mais bem aproveitada pelas políticas públicas. Como surgiu o seu amor pelo escotismo? Eu sempre estudei em escola pública, tive uma passagem muito rápida pelo colégio, pela rede particular, mas o primário e o antigo ginasial na escola pública. Então fui estudar no Instituto Padre Miguelinho, ali no Alecrim, e era o celeiro do escotismo no Rio Grande do Norte. Lá foi criado o primeiro grupo pelo saudoso professor Luiz Soares de Araújo, e lá tínhamos como disciplina, né, além da matemática, português, o francês, a organização social e política, todas as matérias básicas, nós tínhamos também a prática da cidadania através do escotismo, era curricular. E aí eu adentrei para o escotismo e militei como membro juvenil por 40 anos, entre membro juvenil e adulto, né? Dirigente também, que fui do escotismo no Rio Grande do Norte. Hoje você pode ser chamado de quê no escotismo? Por ter exercido a presidência regional, que é o órgão que capitaneia os grupos existentes no estado, cerca de 100 e poucos grupos de escoteiros espalhados por vários municípios do Rio Grande do Norte. Por ter capitaneado de 2006 a 2013 a direção da União dos Escoteiros do Brasil no Rio Grande do Norte, eu sou carinhosamente chamado pelos meus pares e antigos escoteiros, irmãos de escotismo, como presidente emérito, né, por ter passado 6 anos à frente da direção estadual. Presidente emérito. Como é que está o escotismo no Rio Grande do Norte? O escotismo no Rio Grande do Norte ele tem uma marca muito forte. Ele foi implementado, como falei, em 1917, pelo professor Luiz Soares,
e pelo doutor Henrique Castriciano, que é fundador da Escola Doméstica, da academia, é um dos fundadores da Academia de Letras do Estado, é considerado o príncipe dos poetas do Rio Grande do Norte. Doutor Henrique Castriciano, numa viagem que fez à Europa para tratamento médico, né, que ele tinha problemas de saúde, ele viu a febre do escotismo, quando passou em Londres, e trouxe para o Rio Grande do Norte a ideia de fundar o movimento escoteiro, depois de já ter dado os primeiros passos para a implementação da Escola Doméstica de Natal, do qual é fundador. E qual foi o ano que isso 1917, ele recebe uma carta, o doutor Henrique Castriciano, do poeta Olavo Bilac, que era um dos precursores no Rio de Janeiro da causa do escotismo, que tinha recém-chegado em 1910, trazido pelo oficiais e suboficiais da Armada, da Marinha, que tinham ido buscar o encouraçado em Minas Gerais. E aí, o saudoso Benjamin Sodré, almirante, ele, capitaneado com o poeta Olavo Bilac, fazia esse chamamento ao serviço militar obrigatório, mas também aos jovens de mais tenra idade a se adentrarem no escotismo, que era uma grande escola de civismo que estava surgindo na Europa e estava contagiando todos. E aí ele escreve para Henrique Castriciano e pede a Henrique Castriciano que funde aqui no Rio Grande do Norte, com o professor Luiz Soares, com quem ele se correspondia, Olavo Bilac, funde batalhões de escoteiros. E aí eles fundaram a Associação de Escoteiros do Alecrim, que foi o primeiro grupo de escoteiros. E foi desse grupo que surgiram outros grupos, e hoje tem cerca de 100 e poucos anos já o escoteiro no Rio Grande do Norte. Você mesmo criou vários grupos. Quantos grupos você criou? Quando tivemos na frente da Regional Escoteira de 2008 a 2003, o efetivo era 1.200 jovens por todo o Rio Grande do Norte, de Natal ao interior. Nós conseguimos, através de uma parceria com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, para a aquisição de material necessário mínimo para a prática do escotismo uniforme, material didático e treinamento para captar adultos, nós conseguimos alavancar em 6 anos, até 2013, o efetivo de 1.200, 1.300 jovens para cerca de 8.000 jovens aqui no Rio Grande do Norte. Foi um salto gigantesco. Numa per capita de R$30 por criança. Se gasta na Fundac para se deixar um jovem interno que já delinquiu, né? E o escotismo é um movimento preventivo para a delinquência, porque ele previne através da cidadania, dos valores que são implementados nos seus jogos, na sua dinâmica e na sua pedagogia, a formação cidadã. Ele gasta na Fundac, gastava na época R$2.000 pelo interno da Fundac, e no escotismo ele gastava com a criança e com o jovem, a partir dos 7 anos aos 22 anos de idade, ele gastava uma per capita de R$30 esse projeto, para dar material didático e uniforme a essas crianças. Por isso, esse salto gigantesco para o voluntário trabalhar como adulto, a prática do escoteiro nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte. Você presidiu a União dos Escoteiros do Brasil, a secção Rio Grande do Norte, segundo você falou. Foi em que período? Você pode repetir? Novamente, a gente foi eleito em 2008, fomos reeleitos depois e ficamos no mandato até 2013, fevereiro de 2013. 13. Esse projeto ele foi muito importante, porque ele dinamizou e resgatou uma questão de uma dívida histórica, vamos dizer, do meio educacional do Rio Grande do Norte, compara com o escotismo, que era um movimento já secular, de formação de educação extraescolar, um movimento testado em todo o mundo, né, que traz e que é atestado pela Unesco como um movimento que realmente forma a cidadania para as crianças e jovens, e é um movimento preventivo, tão importante como o futebol, como a didática, o estudo didático, a complementariedade, ela deve existir no currículo da criança e do jovem, para que ele possa, na verdade, crescer como cidadão e, ao mesmo tempo, se prevenir daquilo que é natural, que são as mazelas sociais. Tão gritantes de droga, marginalidade, né? E que o esporte, por si só, ele vamos dizer, não dá conta, porque o esporte é uma ferramenta que também o escotismo usa para suas atividades e o campismo, né? Mas, por si só, nem todo mundo tem acesso ao esporte, né? Então, o escotismo seria mais um elemento, mais uma escola, mais um meio, mais um nicho que poderia fomentar essa vacina contra as mazelas sociais. Como é que está? A gente está falando do Rio Grande do Norte até agora, mas você, como é
aficionado do escotismo, como é que ele está no Brasil como um todo? O movimento escoteiro do Brasil, ele é um movimento que tem um associativismo muito pequeno. Você vai aqui para o Chile, você, por exemplo, tem cerca de 1 milhão de membros juvenis. Você vai para a Europa, quase todo mundo passa pelo escotismo. As crianças nos Estados Unidos passam pelo escotismo naturalmente. E aqui não, é como se fosse uma elite, mesmo sendo várias classes sociais podem participar. Não tem discriminação nesse sentido. Existe grupos escoteiros para todas as faixas etárias, existe grupos escoteiros em várias localidades, mas mesmo assim o percentual é muito pequeno. Nós temos no Brasil cerca de 200 mil escoteiros. Para a população é quase insignificante essa O que é que falta para aumentar esse número de pessoas? Pela minha experiência aqui no Rio Grande do Norte, quando presidente regional, voluntário que fui, né, com os outros diretores, a gente vê que qualquer prática de ensino, qualquer prática que a gente vai se debruçar sobre ela, necessita de estrutura mínima. E aí o poder público muitas vezes adentra e fomenta políticas públicas que são passageiras, que não têm continuidade, que são testadas, que não foram testadas anteriormente. E quando aquele governo termina, é realmente uma política de governo, nunca é de Estado, né, como se diz. E aí o que acontece? Não se investe em políticas como essa e, na verdade, o escotismo carece de apoio institucional para ele ser desdobrado e oferecido aos menos favorecidos, por exemplo, né? Como eu disse, uma per capita mínima necessária, porque ele é praticado aos finais de semana, aos sábados e domingos, em qualquer espaço, numa quadra, numa escola estadual, municipal, que esteja fechado, ao ar livre, né? O escotismo usa muito o campismo como palco de sua formação. É um método simplista, não precisa de prédios, não precisa de grandes estruturas, mas tão somente da didática, que é a filosofia de servir ao próximo desinteressado, de ajudar aos mais necessitados e de sua autoformação. É a criança assumindo a sua autoformação. Você não acha que falta aos líderes do escotismo no Brasil uma participação mais ostensiva junto aos governos e às autoridades? Também acho. Veja só, a maioria das lideranças de escotismo, elas vêm já de grupos escoteiros, foram escoteiras quando criança. E eles vêm desse modelo para dentro, ou seja, esse modelo que de uma certa forma se torna elitista, porque a partir do momento que você não há para todos, né, se torna uma elite. Então eles vêm disso aí. Então eles têm essa dificuldade de procurar o poder público e cobrar do poder público através dos impostos tão altos que são pagos nesse país, aquela parcela que é destinada às atividades extraescolar e às políticas públicas preventivas que existem, antidroga, anticorrupção, né? Quando tivemos aqui a Frente Regional, nós fizemos parceria com o Ministério Público Estadual. Nós fizemos parceria com a escola privada, a Escola Doméstica Natal, foi uma grande parceira nossa, a UniRN foi uma grande parceira nossa nesse projeto, né? Procuramos no governo estadual, mas procuramos também nas entidades privadas e todas colaboraram. Carlos Pinto, nós vamos dar uma paradinha no primeiro bloco, mas no segundo nós só vamos falar sobre seu livro. Beleza. Que você lançou no dia 10 de maio último. Beleza. Tá certo? Ok. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi.
Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco desse bate-papo com Carlos Pinto Lopes. Carlinhos, desde quando surgiu o seu interesse pela literatura? Vamos falar agora, nesse segundo bloco, como eu lhe disse, do seu livro. Como é que surgiu o seu interesse pela literatura? Desde a adolescência, com os ensinamentos recebidos em casa, na família, e também no movimento de escoteiros que falamos há pouco, né? A gente tinha os pensares sobre as alegrias e tristezas, né? E os questionamentos naturais da adolescência e do adulto, né? E eu comecei a rabiscar nessa época já, quando adolescente, algumas coisas que eu já dizia que naturalmente em algum momento eu ia publicar. E o tempo foi passando, veio o casamento, veio os 2 filhos, e a gente militando na saúde pública, vendo cenários e cenários, né, que a gente conviveu e participou, e continuamos a escrever. Mas somente agora, com a aposentação, o ano passado, a gente reviu todo esse material e com a ajuda de uma escritora, professora Rosângela Trajano, uma grande escritora que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, que deve ser descoberta, identificamos que os escritos, na verdade, eram poemas. Eram poemas que falavam sobre
Antes do Nada, e os poemas falavam sobre a necessidade da gente refletir sobre a nossa existência e a nossa passagem aqui na Terra enquanto aqui estamos. Qual é o título do livro? Antes do Nada. Antes do Nada, por quê? Porque a gente faz como ele disse, uma breve imersão, né, sobre o nosso estado de vida. Por que que nós viemos para cá? Por que estamos aqui? E por que estamos passando por tudo isso que passamos? As desventuras, os encalços, né? Ou seja, e às vezes na tristeza e na alegria a gente fica meio que perdidos, né? E nos poemas a gente retrata bem isso, a gente retrata a necessidade ao refletirmos sobre o nada, que é a razão da nossa não existência, quando ainda não estamos aqui, e a vida quando nascemos e toda a transitoriedade que ela é, né? E a gente nessa diapasão a gente mergulha em frases, em estrofes, em páginas e dá o nosso recado no sentido de refletirmos e vivenciarmos o nada, mas dentro da existência que estamos a viver. Por isso que a professora, que a escritora, perguntou se você tinha se inspirado em Sartre, que foi um grande pensador francês que pensava mais ou menos assim. Você sofreu influência dele? Na verdade, eu li alguma coisa sobre o poeta, sobre o filósofo Sartre, ainda na academia, no curso de Direito, mas nunca tinha me aprofundado nas suas escritas. Só depois desse primeiro contato com a professora Rosângela, a gente teve uma melhor visão sobre realmente os poemas que eu vinha escrevendo e os que eu concluí a obra, alguns deles, eles têm muito a ver com a filosofia de vida que ele, desde o início do século XX, era ardoroso defensor. Você, no livro, salvo engano, homenageia algumas pessoas. Quais são essas pessoas e por quê essas homenagens? Essas pessoas, algumas delas eu convivi particularmente com elas. São pessoas que eu convivi na educação extraescolar, são pessoas que eu convivi na saúde pública, são pessoas que eu convivi também na família, né? E são pessoas que me trouxeram ensinamentos de vida. Particularmente na página 99, e 98, e 99 e 100, a gente fala sobre as pessoas que me ajudaram nesse projeto de redimensionar o escotismo no Rio Grande do Norte. São pessoas como o Monsenhor João Penha Filho, em memória, falecido, o Dr. Rui Pereira, secretário de Educação, que também apostou nesse projeto, um homem de grande visão. A professora Betânia Ramalho, professora da Universidade Federal, ex-secretária de Educação, potencializou também esse projeto, né? A professora Noilde Ramalho, uma das maiores educadoras que o Rio Grande do Norte teve do ensino público particular no Rio Grande do Norte. O reitor da Lade Pessoa Cunha Lima, criador, fundador e reitor da Universidade Federal e atual reitor da UNE, também um grande incentivador da causa do escotismo, né? E o nosso querido amigo, né, o ex-deputado João Faustino, que chegou a ser presidente da União dos Escoteiros do Brasil a nível nacional. João Faustino também era escoteiro? Foi presidente da União dos Escoteiros do Brasil, com sede em Brasília. E ele foi, inclusive, criador do primeiro projeto de escotismo nas escolas, que ele queria lançar a nível nacional, dentro daquela visão de investimento público na causa do escotismo, né, nos anos 80. Então, as nossas homenagens ao grande educador, o professor João Faustino, que também esteve conosco nesse projeto estadual, dando o seu apoio quando éramos presidente, também é homenageado nessas páginas. Então, são as pessoas que nós homenageamos. A sua vivência do escotismo influenciou a edição desse livro? Sem dúvida, porque no escotismo temos os nossos códigos de honra, né? De servir sem esperar recompensa, né? De amar o próximo, de saber perdoar. E aqui nós temos poemas que falam no perdão. Aqui nós temos poemas que falam em servir desinteressadamente. Aqui nós temos poemas em chorar, mas saber que o amanhã vai sorrir para a gente. Então, o escotismo, sem sombra de dúvida, é parte da minha formação, está intrínseco na minha formação, como também a minha formação familiar, né, que se junta ao escotismo e me faz um bom cidadão, com defeitos que todos temos, né, como seres humanos. É verdade. Agora,
O seu trabalho na área da saúde pública também influenciou alguns desses textos? Sim, sem dúvida nenhuma. Na saúde pública eu tive a oportunidade de vivenciar com grandes gestores públicos como assessor, né, de secretários de saúde e depois na gestão como diretor estadual de recursos humanos nos anos do governo da doutora Rosalba, durante 4 anos. 23 hospitais regionais trabalhando recursos humanos para esses hospitais. Depois a nossa experiência, agora mais recente, em 2018, como diretor-geral do Hospital Dioclésio Marques, também me fizeram pensar mais sobre o próximo, sobre a necessidade de, como servidor público, né, que é pago com impostos da sociedade, ele se desprender mais ainda da função que exerce e fazer aquilo que lhe é laborioso, que é a prestação do serviço sem olhar quem, né? Mesmo com todas as dificuldades, com todos os descaminhos que a gente assiste, né, nesse país com relação à saúde pública, é possível fazer? Sim. E eu tentei e fiz dentro do que era possível. Com a equipe, é claro, porque sem a equipe ninguém faz nada, né? É verdade. O Dioclésio Marques é Parnamirim. É Parnamirim, mas é um hospital regional do estado que tinha na época 80 leitos e nós começamos uma reforma para mais 80, hoje tem 160 leitos. Em um ano de gestão com a equipe de trabalho de funcionários abnegados que ali estavam já há muitos anos, a gente pôde, recém-chegado com 6 anos apenas de hospital, a gente pôde, na direção de um ano que passamos, a gente elevou, por exemplo, a UTI que era de 10 leitos, a gente deixou em 18. Então tudo é possível quando se tem força de vontade, quando se tem equipe de trabalho e desenvoltura, né, e apoio que nós tivemos, né, de órgãos como o Ministério Público Local, de Parnamirim, e da população e dos funcionários que estiveram ao nosso lado. Carlos Pinto, o telespectador e a telespectadora que quiser ter esse seu livro, como é que vão fazer, aonde vão adquirir, de que forma poderão entrar em contato com você? Nós estamos fazendo esse lançamento, na verdade, em comemoração que eu fiz, né, e a família me incentivou bastante, aos meus 60 anos de idade, então foi uma edição limitada de 350 livros. A gente não teve como colocar nas livrarias, mas a gente tem como fornecer o livro através do pagamento de Pix, né, que a gente tem disponível, que é através do 9839-3740. Você pode repetir? 9839-3740. A gente está vendendo o exemplar a R$30, que cobre, na verdade, os custos. E, na verdade, a gente está pensando ainda em reverter parte dessa renda para uma instituição da área de educação extraescolar. Como fazer isso? E você já deve ter ideia de outras obras futuras, né? Quando a gente concluiu a edição do livro e e teve a primeira análise, né, da professora Rosângela, a quem eu presto as minhas homenagens, a professora Rosângela foi a grande incentivadora para que saísse do papel essa obra e identificou como uma obra que tinha sim cunho literário, tinha gênero literário além dos poemas e ela já disse que com certeza deverá surgir uma nova edição, que seja feita à vontade dos leitores, né? Quem sabe, né? Carlos Pinto, o diretor agora já exauriu a maneira dele de me dizer que o tempo está terminando. Eu faço questão que você me presenteie esse livro. Ah, com certeza. Está aqui Por Antes do Nada, uma Antes edição do que Nada, com muito carinho poemas, a gente entrega. Carlos Pinto Lopes. E eu peço ao nosso diretor que aproveite e mostre para o telespectador e a telespectadora a capa desse livro, bonito por falar nisso, muito bacana. E eu vou ler com avidez. Muito obrigado por você ter aceitado, mais uma vez, por você ter aceitado. E agradeço a oportunidade do programa Ponto de Vista, aos leitores que estiveram lá no dia 10, né, prestigiando e adquirindo a obra, e os que também tiverem interesse, nós estaremos disponibilizando, certo? E de um modo muito especial, como falei, né, a família, na pessoa da minha esposa, Magnólia Ramalho Pinto, que também foi uma grande incentivadora dessa obra. Muito bem, muito bem. Parabéns, mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer
pela sua audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.